E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MoCast, um podcast sobre quadrinhos, livros e mangás. Meu nome é Maurício Oliveira e hoje eu quero falar sobre dois quadrinhos. Angola Janga, do brasileiro Marcelo de Salete, e Mulher-Aranha, da Carla Pacheco. Começando aqui com Angola Janga, que é um gibi nacional de, já adianto, muita qualidade. A ficha técnica é a seguinte: roteiro e arte do Marcelo de Salete, são 432 páginas, preço de capa de R$ 89,90, mas hoje já dá para achar por um preço bem mais em conta, da editora Veneta. O que nós temos aqui é o seguinte: nós acompanhamos a resistência de Palmares, né, ou Angola Janga, como também era chamada, que era esse conjunto de mocambos, que eram os lugares onde os ex-escravos conseguiam fugir no final durante o século XVII. Então nós temos essa mais ou menos uma cobertura assim ao longo de 30 anos de como eles estavam vivendo, como eles se protegiam dos ataques dos senhores de engenho que queriam colocar eles de volta na escravidão, né? Primeiro eu já quero destacar a pesquisa que foi feita pelo Marcelo de Salete, e o gibi tem bastante páginas de extras, né? Então dá para notar ali o quão profundo foi o estudo que ele teve que fazer para conseguir contar essa história. O estilo que o Marcelo escolheu é um estilo que eu gosto bastante, que é o romance histórico, né? Digamos assim, porque daí ele, ele usa como pano de fundo situações que aconteceram, né? Só que daí, claro, ele tem que dar uma romantizada pra poder deixar a história assim, pra ele poder contar uma história, né? Então, ele fez isso com perfeição, ao meu ver. Gosto bastante do jeito que a história é conduzida, a maneira com que ela é contada, né? As batalhas que tiveram. Inclusive, já não é spoiler porque é história, né? Mas tem toda a questão que o zumbi, ele morreu porque ele foi traído por um dos companheiros dele. Inclusive, ele faleceu no dia 20 de novembro de 1695, se não estou enganado. Então, assim, ó, ao meu ver, até esse quadrinho aqui, tranquilamente, se fosse possível, ele deveria ser até estudado nas escolas hoje em dia, porque a história é interessante, é importante foi importante para a construção do Brasil. O único detalhezinho que me incomodou um pouco foi a arte do Marcelo de Salete, que eu achei ela um pouquinho, não sei se é bem essa palavra, um pouquinho travada, principalmente nas cenas de ação. Eu achei que não, pelos quadros assim, não avança muito bem, mas tem outros momentos que aí sim fica muito bonito, que é, por exemplo, quando ele mostra o zoom em algum determinado item que está ali num quadrinho. É meio difícil de explicar, assim, falando, né? Mas para quem já leu ou para quem pretende pegar, vocês vão saber do que eu tô falando. Que ele pega, por exemplo, no primeiro quadrinho tem um item e aí tá bem perto. E aí depois nos quadrinhos seguintes ele vai saindo de perto assim, e daí a gente vê depois o que ele tava mostrando ali, né? Eu achei bem legal o jeito que isso é mostrado. Sim, mas assim, o que eu quero deixar bem claro é que Angola Janga é um gibi de muita qualidade, uma história bem conduzida. Ele é como se fosse uma aula de história interessante, que às vezes, dependendo do professor, a pessoa não consegue fazer isso. Mas aqui, a maneira com que a história é conduzida é muito boa. É uma história muito importante pro nosso país e que parece que por um longo tempo não teve tanto destaque, né? Que bom que hoje em dia a gente pode ter esse tipo de história. Então, parabéns principalmente pelo Marcelo de Salete por conseguir contar ela aqui nesse gibi.
Ao meu ver, vale muito a pena e a minha nota é um 9,5. Se alguém já leu ou pretende ler e puder falar aí nos comentários, a gente troca uma ideia. Até já estava me esquecendo de novo, quem estiver assistindo pelo YouTube, se puder se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar, eu agradeço bastante. Tá bom? Agora deixa eu trazer esse quadrinho aqui da Marvel que mostra que a vida do leitor de quadrinhos nem sempre ela é perfeita, né? Ela não é cercada só de gibis bons. Então aqui a gente tem Mulher-Aranha, volume 1, Temperamento Difícil. Roteiro de Carla Pacheco, desenhos de Peri Pérez, Paulo Siqueira e Matia de Iulis, ou Lulis, desculpa, eu não sei de onde é essa pessoa. As cores do Frank Darmata. São 136 páginas e o preço de capa de R$ 27,90. E, como eu sou um amigo de vocês, e quem avisa amigo é, esse gibi não vale esse valor. Então, é o seguinte, fazia um tempinho que a Mulher-Aranha não tinha nenhuma revista solo, e eles resolveram fazer esse retorno em 2020, lá nos Estados Unidos, né? E eles chamaram uma roteirista que, até onde eu sei, ela só escrevia livros e chamaram ela para estrear no mundo dos quadrinhos. Não sei vocês, mas eu acho que quando a gente chama uma pessoa de fora para escrever alguns gibis, seria para ela trazer uma visão diferente, uma visão nova, né? Uma visão mais fresca para personagem. Não é o que a Carla Pacheco faz aqui. Inclusive, ela entrega duas coisas que a Marvel deveria estar proibida de usar. São que eles já usaram e abusaram disso há pelo menos uns 40 anos. Então, clones e monstros, dinossauros modificados geneticamente, eu acho que a Marvel já tinha que ter mudado essa página, né? Mas então a gente tem aqui a Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha. Ela está passando por problemas financeiros e ela tem que trabalhar como segurança numa festa para crianças. Claro que ela não está muito animada com a situação, só que acontece um ataque nessa festa e sequestram a aniversariante. Nesse momento ela tem que ir atrás para entender por que sequestraram essa criança, o que está acontecendo. E aí começam os plot twists da história, que eu não vou falar aqui. Mas fantasmas do passado dela retornam. Vamos deixar assim. Cara, aqui é um gibizinho. Ele é muito fraco. Consegui ir até o final dele, né? Porque a personalidade da Mulher-Aranha, eu gosto bastante da personagem, né? O jeito dela tratar as coisas e pelo menos isso a Carla Pacheco ela manteve, né? Então a gente reconhece a personagem e os problemas que são colocados para ela aqui, no caso, além dela ter que ir recuperar a criança que foi sequestrada e esses fantasmas que retornam do passado, ela tá com um vírus mortal no corpo dela. Então até por isso ela tem que usar um novo uniforme, que é bem legal, faz sentido dentro da história, mas o jeito que a Carla Pacheco conduz a história, é que não tem nada de novo, né? Que assim, não seria obrigatório ela fazer um negócio assim, diferente. Eu não tenho muito problema com clichês, mas tem que fazer algo assim, um pouquinho interessante, né? Essa questão de clones e tal, putz, é muito chato. E aí também não tem assim, não tem diálogos muito inspirados, então é aquilo. Eu achei que a Carla Pacheco podia trazer algo, um ar novo, né? Alguma coisa diferente, mas ao meu ver não funcionou muito. E aí outra coisa que poderia melhorar o gibi e não acrescenta muito é a arte, principalmente do quem mais desenha aqui é o Peri Pérez. Não sei se eu conheci esse artista, não me lembro muito, mas também não é um traço muito marcante, assim, os desenhos eles não incomodam os olhos, mas eles também não têm
Não tem uma cena que tu fica assim, meu Deus, nossa, olha que desenho lindo. Infelizmente ficou faltando isso daí. O que me dá talvez um pouquinho de esperança foram as páginas finais ali, que deu a entender que a Jessica Drill ela vai embarcar numa missão com uma das amigas dela, que é outra personagem que eu gosto bastante e eu noto que as duas têm uma química muito boa. Putz, eu tinha tanta esperança de que fosse. Pô, podia ser algo assim. Se fosse um gibi de mais espionagem, assim, ou pelo menos com uma arte mais marcante que a personagem merece. Alguém aí já leu, discorda do que eu falei? Ou concorda? Eu pretendo ir atrás do volume 2, mas eu vou esperar. Eu vou esperar eu achar ele numa baita de uma promoção. Tá? Se eu fosse dar uma nota, seria ali um 6,8. É assim, não é terrível, né? Só eu acho que foi mais assim uma quebra de expectativa, né? Porque eu tava esperando que seria o retorno triunfal da personagem e não foi isso que me entregaram. Por hoje, era isso daí que eu queria falar. Quem ouviu até aqui, muito obrigado. Se puder dar um feedback, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Quem tá ouvindo pelo Spotify, pelo Anchor também, muito obrigado. E até a próxima.